Eu vi um pouco do trabalho de Billy Graham, filho dele lá em Portugal, e tive que mudar meu sermão, que já estava pronto, para podermos adequar o nosso trabalho aqui de evangelismo com o que aconteceu lá em Portugal. O Marcos, você podia passar, por favor? E enquanto isso eles abrem o texto de João 15. Antes um pouco, nós falamos ontem com, como chama a menina? Lá da Igreja Católica? A Sônia Berriel, nossa amiga de muitos anos. E propusemos que eles estejam, os católicos, juntos conosco na festa da família, que vamos ter em maio. E ela ficou super contente, disse que o padre não se esquece de falar de nós, como nós os recebemos aqui. E o Marcos disse que eu também não me esqueço deles. Eu queria justificar esse assunto que eu falo aqui com o texto de 17 de João. Jesus orou para que nós, cristãos, fôssemos um. Então, nós não estamos inventando nada. Jesus fala que eles, nós, sejam um, como tu e eu, Pai, somos um, para que o mundo creia. Eu acho que o Pai respondeu a sua oração, e por isso que me incomoda de nos relacionar, continuar esse relacionamento com esses católicos que também nos receberam de uma maneira afável, gentil. Então, quem sabe, eles vão estar conosco juntos na festa da família, lá na chácara. Sugerimos que eles pudessem também ter a barraca deles. E vamos ver as respostas. E aí eles nos convidaram, Lília, para que nós participemos da cantata de Natal, que eles fazem todos os anos, com o nosso coral. E nós vamos aceitar. Amém ou não? E você que fica assim com dificuldade, né? Por causa de certas doutrinas, eles também têm dificuldades. Essa nossa superdivisão em tantas denominações, né? Então nós temos que superar essas dificuldades e amar, porque aí estaremos cumprindo aquilo que Jesus orou pela unidade. Vamos ver então o trabalho lá em Portugal. No final de semana passado, lá na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, essa praça se transformou então num grande salão de reuniões, porque foi realizado em Portugal o Festival da Esperança. A associação Billy Graham já falecido, não é? Mas a sua associação continua evangelizando por todo o mundo, promoveu, junto com a Aliança Evangélica Portuguesa, da qual a CMC faz parte, um grande encontro durante 2 dias nesse local. Então, 25 mil pessoas estiveram presentes durante 4 reuniões, com corais que vieram dos Estados Unidos, com grupos de música de Portugal, e ouviram a palavra do Franklin Graham, que hoje é o responsável por essa associação. E os cultos foram transmitidos para 50 países, através da internet.
E houve 1.900 decisões por Cristo, sendo mais ou menos 1.200 ali presentes, e as outras pessoas que se manifestaram através da internet, né? E nós estivemos participando lá, junto com o pastor Geraldo Cremonese e sua esposa Kátia, e mais 21 pessoas. Então estávamos em 21 da comunidade da CMC Portugal e mais 2 convidadas, 2 visitas que foram levadas até essa reunião. O Geraldo Cremonese, nessa foto ali, é o segundo à esquerda, eu tirei esse quadro da entrevista, da reportagem que saiu no canal português SIC Notícias. Então eles deram lá um tempo de aproximadamente 3 minutos, que é bastante naquele telejornal, para esse evento, não é? Que foi no final de semana. E o Geraldo foi um dos conselheiros, quer dizer, ele participou de todo o processo de organização, e agora essas pessoas que foram convertidas, se converteram nessas reuniões, a Associação Evangélica vai encaminhá-las, de acordo com as fichas que elas preencheram, para as igrejas mais próximas das suas residências, né? E a próxima foto você vai ver, esse é o nosso pessoal, a foto não está muito boa, mas na sua maioria mulheres. Acho que o Geraldo, o único que estava ali, né, representando o sexo masculino na CMC Portugal, e 2 moças se renderam a Cristo e agora vão ser acompanhadas e direcionadas ao batismo. Então nós louvamos a Deus, porque em Portugal, um país com mais ou menos 10 milhões de habitantes, e que tem um Portugal fora, né? Mais 10 milhões de portugueses fora de Portugal, mas ali, aqueles 10 milhões, 25 mil pessoas num culto é algo muito representativo. E esse número de convertidos, a gente pode afirmar que essa ação poderosa de Deus, esse avivamento, está chegando lá também. E através da nossa comunidade, nós louvamos a Deus por isso. Obrigado. João 15, Evangelho de João 15. E nós vamos ler do primeiro versículo ao 4. Vamos ler do primeiro versículo ao 4 do Evangelho de João 15. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar aí. Acharam? João 15, de 1 a 4. Depois vamos ler o 5, o 8 e o 16. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus abençoa
abençoe a leitura da sua palavra. Este texto, irmãos, é de grande importância quando trata de momentos decisivos da despedida de Jesus dos seus discípulos. Eles saíram do aposento alto, onde eles tomaram a ceia e comemoraram a Páscoa, e desciam por aquele vale, passando no pé do monte alto, ao lado de um muro, onde os arqueologistas diziam ter havido uma grande vinha parreiral de uvas, muito grande, cheia de uvas. E Jesus, naturalmente, deve ter apanhado um dos ramos, dos galhos, e com o ramo na mão. Naquele momento, ele aproveitou para dar o último ensinamento aos seus discípulos. Por isso é muito importante que você preste atenção nesse texto que nós escolhemos depois que vimos o trabalho de evangelismo em Portugal. O que é que Jesus teria mais para dizer aos discípulos quando já se aproximava a sua hora? Ele estava indo para o Getsêmani. Ele já havia dado a paz aos discípulos no capítulo 14 do mesmo João, versículo 27. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz como o mundo dá. Quer dizer, ele já tinha se despedido, mas ainda tinha uma lição importante que nós vamos ver. E eu entendo que tudo que a gente deixa para o final é a coisa mais importante. E se nós estamos de fato recebendo já um avivamento, é preciso que recordemos esses ensinamentos de Jesus nesse texto do capítulo 15 de João. Eu penso que Jesus, diante daquela vinha, eu até me lembro do irmão Honório, quando nós começávamos esse trabalho lá naquela rua, onde tínhamos uma casa alugada, e ele estava estendendo a cobertura para mais 70 metros. Nós começamos com 12 pessoas, e já estávamos com cerca de 100 pessoas. E o irmão Honório chegou e disse: Abílio, eu sonhei com vocês, e aqui, do sonho daqui até na outra rua, toda essa quadra, é um parreiral, uma vinha, com cada cacho de uva desse tamanho. Eu disse: glória a Deus. Ele falou: mas ainda está verde, vai ter que amadurecer. E aí trabalhamos para que aquelas uvas amadurecessem. E com o avivamento inicial, as uvas amadureceram. E está aqui parte dela. Então vocês que nos ouvem devem pôr muita atenção no que Jesus quis ensinar aos seus discípulos ali, naquele final. Nós podemos extrair desse texto 3 lições para o nosso ensino hoje também. Primeira lição: a quantidade de produção de fruto. Jesus fala de 4 níveis de frutificação do ramo que ele tinha na mão. O ramo que, estando nele, porque ele disse: eu sou a videira verdadeira,
O galho, o ramo que estando em Cristo, que é a videira, não dá fruto. Tem um ramo que, apesar de estar na videira verdadeira, não dá nenhum fruto. 2, ele fala do ramo que dá fruto. O ramo que dá fruto. 3, ele fala do ramo que dá mais fruto. E 4, ele fala do ramo que dá muito fruto. Então, primeiro, sobre o ramo que não dá fruto, Jesus fala nos versículos 1 e 2: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o Pai, que é o agricultor, corta e joga fora. E todo o que dá fruto, o Pai poda, limpa, para que produza mais fruto ainda. E depois vamos ver no 5 versículo sobre o muito fruto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o 8 repete o mesmo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Sobre o ramo que não dá fruto, Jesus deixa claro que o agricultor corta e joga fora. E sobre o ramo que dá fruto, Jesus fala que o Pai, o agricultor, poda, limpa, para que ele produza mais fruto ainda. E todo ramo que dá fruto, ele explica que só dá fruto porque permanece na videira. Quem está fora da videira não dá fruto. É preciso estar em Cristo, e Cristo nele, a fim de que esse ramo possa dar fruto. Porque Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. A poda são as provações que nós passamos. Tanto é que não reclamamos. Deus quer, o agricultor quer aprimorar, quer contribuir para que o ramo dê mais fruto. Ele poda, ele limpa. Como foi com Paulo, aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele foi apedrejado, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo, porém, foi levantado por seus discípulos e fortalecia-os, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que
através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E aqui vem-me algo que nós aprendemos, eu e o Ed, na Espanha, no encontro da AFE, Ministério Apostólico, de todos os países, com Bob Mumford. Você pode estar em Deus a nível da igreja, como estamos. Você foi batizado nas águas, você foi crucificado com Cristo, quando Ele foi crucificado, quando você é batizado, você foi posto na sepultura, e você foi ressuscitado para uma vida em novidade. Então você passou a permanecer na igreja do Senhor Jesus. A igreja, de acordo com Bob Mumford, é o meio para que nós cheguemos ao reino de Deus. Por isso o evangelho que pregamos não é mais esse evangelho anticatólico que a gente pregava, nem mais esse evangelho de ofertas que tanto se prega na televisão. Você vem para receber. Não, pregamos aqui em todo o nosso ministério, com esses apóstolos, com os quais nos reunimos uma ou duas vezes por ano, o evangelho do reino. O evangelho em que nós temos que renunciar a tudo para nos tornarmos discípulos. Temos que deixar pai, mãe, esposa, esposo, filho, filho. Isso está no 14 de Lucas, versículo 26. E tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos a Jesus. Evangelho do reino. Então nós estamos a nível de igreja, sendo discipulados, ensinados, para que nos tornemos filhos adotivos na família de Deus, semelhantes ao seu Filho, Jesus. Ele não quer uma família qualquer, Deus quer uma família de filhos semelhantes ao seu Filho unigênito, para que o Filho unigênito passe a ser o primogênito, com tantos outros filhos, incluindo a nós todos aqui, em nome de Jesus. Amém. A segunda lição que Jesus nos ensina é quem é que deve produzir fruto. Quem que deve produzir fruto? É aquele que permanece na videira verdadeira. É aquele que permanece em Cristo. Eu gosto muito desse capítulo e estudo sempre. Nesse capítulo tem 12 vezes a palavra permanecer. Isso mostra a importância que Cristo dá àquele galho, aquele ramo que permanece nele, como a videira verdadeira. A importância que aquele que está nele, e ele acrescenta, e eu estou nele. Ele fala isso no versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como é que Jesus permanece em você? Você permanecendo nele. Como não pode o ramo
que somos nós, produzir fruto em si mesmo, de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim, diz Jesus. Aí você bate no irmão, na irmã, com carinho, fala: viu, irmão, você permanece em Jesus? Tem uns que nem mexeram. Eu fico preocupado com esses que nem mexeram, né? Porque tem aqueles que não estão na videira. Se você está na videira, permanece na videira, Jesus permanece em você. Se você permanece na videira, em Cristo, a videira permanece em você, você vai produzir fruto. Amém, Senhor. Venha o avivamento a esse povo, Senhor. Separado de Cristo, não há produção alguma. Eu preciso entrar em umas coisas que eu não gosto, mas eu estou aqui para falar o que Deus quer que fale. Você aí, você que veio para a igreja, para resolver um problema teu, para com isso. O Evangelho é do reino. O Evangelho é do reino de Deus. Deus te trouxe para a igreja para você chegar no reino. O reino é o governo de Deus sobre sua vida. Você não venha com interesses quaisquer aí, porque não agrada a Deus. Deus só te quer na igreja para te preparar para o reino, para você se sujeitar a Cristo, para você entender que você está salvo porque creu que Cristo é o Senhor e que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê, você está salvo. E você crê que Cristo é o Senhor, e você o tem como dono, você o tem como chefe máximo da sua vida. Você aí, é isso que eu quero te esclarecer. O interesse de Deus por você é porque Ele te ama e quer te fazer filho semelhante ao filho dele, para você participar da família dele e se sujeitar ao filho dele, que é Senhor da tua vida, que é dono da tua vida, que é o chefe máximo de nossa vida. Na minha casa, quem manda não sou eu, é Jesus. Ele está no trono da minha casa. E nós nos sujeitamos à autoridade máxima. E ele fala, e ontem nós repetimos no evangelismo, antes dele mandar você produzir fruto, ele fala que, primeiro ele marca uma reunião com os discípulos ali ao lado do monte, e os discípulos 11 chegaram, uns adoraram e outros não. Uns creram que era Jesus e outros discípulos não creram. Ele não se importou, ele disse: toda a autoridade me foi dada, toda, no céu e na terra. E essa toda a autoridade, por que ele está dizendo e falando para os discípulos? Para que os discípulos entendam que essa autoridade que está em Cristo passa a cada um deles quando eles observarem o mandato que ele deu. Indo, evangeliza, indo, discipula, indo,
testemunha. O discípulo tem 3 características fundamentais. Primeira, o discípulo é nascido do Espírito. Amém, Senhor? Ninguém pode ser discípulo de Cristo sem ter nascido do Espírito, com letra maiúscula. Isso está no João 3,6. Fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Antes, o natural era buscar e praticar as coisas da carne, as coisas do mundo, as coisas terrenas, as coisas que agradam o eu. Agora, as nossas vidas como discípulos estão escondidas em Cristo Jesus, e por isso devem produzir fruto. 2, o discípulo é submisso. O discípulo é sujeito ao Senhor. Ele pode ser exortado. Eu tenho aqui um irmão que eu gosto de exortar, porque ele recebe com alegria. Ele está sentado ali. Ele gosta quando eu repreendo ele, quando eu chamo a atenção dele. Ele gosta, porque ele é discípulo. E o discípulo é sujeito à autoridade, através das autoridades delegadas por ele. O discípulo é submisso, ele pode ser repreendido. Teve aqui uma discípula que eu repreendi. Ela ficou 3 meses sem conversar comigo. Agora ela já está conversando, aleluia. Mas a gente tem que ter cuidado, nós líderes. O discípulo está preparado para sofrer provas, sofrer perdas por sua fé. Ele já não vive para si mesmo, mas ele vive em Cristo e para Cristo. E ele é sujeito e obediente a Cristo. Terceiro, o discípulo produz muito fruto. Porque você viu no texto, aquele que produz muito fruto, Jesus fala, é meu discípulo. Vida, irmãos, vida, mais fruto igual discípulo. O versículo 5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aquele grupo que esteve comigo ontem, ali na casa do João César, está presente? Pode vir aqui rápido. O grupinho que entende essa palavra, porque já pratica.
Numa igreja como a nossa em Bauru, que tem um grupo de 1.000 e tantas pessoas, reunimos ontem às 4 horas esse grupo representativo de 1.000 irmãos. Glória a Deus. Eu cheguei lá e oramos. E pensando nos 1.000, está faltando um aqui. A Débora e tem mais um. Ah, tá, não, ele está aqui. A Olga. Tem mais 2. E aí, eu mudei a palavra por causa disso. E por causa de Portugal, aquele que nós... Que aconteceu ontem às 4 horas? O discípulo que produz fruto, que produz muito fruto, se reuniram para ir descobrir aquelas pessoas que Deus tem para dar a eles. Presta atenção. Quando eu comecei no evangelismo, eu pensei que eu saía para ir para o terreno do inimigo. Inimigo de Deus não tem terreno nenhum, tudo é de Deus. Eu não saio para evangelizar no terreno do diabo. Quem dá as pessoas para essas evangelizar é o Pai eterno, é Jesus Cristo. Como que eu comprovo? Jesus está orando no 17 de João e fala: Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu passei a tua palavra e ensinei o teu nome. E olha para eles que o Pai os tinha dado e disse: sejam um, como eu e o Pai somos, para que o mundo creia. Sejam um. Não pode haver desavença nesse grupo. E agora, vamos descobrir as pessoas que o Pai vai dar a eles. Aí toda a autoridade foi dada para eles. Por quê? Porque aquele que tem toda a autoridade diz: ide, evangeliza, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, que não crê já está condenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, discipulando tudo aquilo que eu passei e ensinei a vocês. E eis que eu, Jesus, estou com vocês. Não é com vocês, é com quem vai fazer discípulo, quem vai evangelizar. Oramos, eu e o Marcos, eles foram e nós ficamos de joelho orando. Resultado: muitas casas fechadas porque era sábado, outros não queriam atender pelo interfone, e 3 casas se abriram de pessoas que Deus está dando a eles para serem evangelizadas. Se você quiser também participar com eles que já têm experiência, fala com o Marcos ou com o Wagner. Você aí, não perca essa. Porque o discípulo é o que produz muito fruto. Obrigado. Terceira lição.
O negócio é sério, irmãos. A gente quer ser crente, né? E continuar sendo crente. E parece que Deus não tem muito interesse em crente. Porque até o diabo é crente. Ele fala só em discípulo. Terceira lição. A qualidade do fruto produzido. Você viu que nós falamos na quantidade do fruto. Quem deve fazer fruto? E agora a terceira lição. A qualidade do fruto produzido. O fruto precisa ser de qualidade. Que amam esses meninos aqui, essas meninas. Não é um julgamento meu, é de Deus. Precisa ser de qualidade para que glorifique ao Pai que está nos céus. No sentido vertical. Eles estão glorificando o Pai verticalmente. Deus concede aos homens as suas bênçãos. E seus discípulos são os canais para essas bênçãos chegar às pessoas. Entre essas bênçãos, irmãos, está o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e outras coisas mais. Agora, eu falei o fruto do Espírito, agora o fruto do discípulo. 2, o fruto do discípulo não é apenas aquilo que ele recebe de Deus, mas aquilo que ele reparte no sentido horizontal. Vertical, horizontal. Oh, Senhor. O Senhor não vem buscar as suas ferramentas. Ele não vem buscar o amor que Ele deu para nós. Ele não vem buscar a alegria, a paz. Por quê? Isso Ele passa como ferramentas para nós usarmos para produzir o nosso fruto. Ele virá buscar o nosso fruto. Porque as ferramentas já são dele. Ele só nos deu para que nós produzíssemos fruto. Esta é uma visão revolucionária. Podemos entendê-la com a ajuda da palavra. Em João 15:16. Agora chegamos no 16. No João 15. Que capítulo é esse? Diz assim: não fostes vós que me escolhestes. A gente pensa, quando essas duas visitas que o Cremonese levou na reunião, que elas escolheram para serem salvas. Aqui está dizendo que não fostes vós que me escolhestes, a mim, Jesus está falando. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Agora, por favor, levanta a mão direita. Todos, levanta a mão direita. Quem tem mão direita, né? Agora, aponta para o irmão, aponta para o irmão, aponta. Aponta para uma pessoa, aponta. Aí. Eu vos escolhi. Jesus está falando. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei
para que vades e deis frutos. Não foi você que escolheu, não. Ele que te escolheu. Se você está aqui, para que Ele te escolheu? Aqui ele fala no versículo 16: eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Interessante como é a exigência. Eu estive numa casa que tinha fechado o salão onde a igreja dele, do chefe da casa, era o pastor. Ele fechou e trouxe as ovelhas para sua casa. A igreja saiu do salão e foi para casa. Fruto. Mas não é só a produção do fruto, tem que conservar o fruto. Não ficou ninguém. Teve outra comunidade nossa, não ficou ninguém. O fruto nos é concedido para nós mantermos o fruto, para nós conservarmos o fruto. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Então, irmãos, para o Senhor, o fruto do discípulo é o que o discípulo faz, é que o discípulo produz. Indo, o discípulo pode fazer outros discípulos. Indo, os discípulos podem ensinar a guardar todas as coisas que Jesus lhes tem ordenado. Indo, os discípulos serão os testemunhas de Jesus, tanto em Bauru, como na região, no país e fora do país, até os confins da terra. Por isso, irmão, você que me cobrou, por que tem que manter despesa lá fora em Portugal há 22 anos? Porque nós somos testemunhas de Cristo aqui em Bauru, na vizinhança, na região, no país. Por isso estamos no Ceará, no Mato Grosso e Minas, e fora do país. Em Moçambique, em Portugal, na Alemanha, e com a Piqui lá num país que eu não guardo o nome, lá na África. Para o apóstolo Paulo, a sua missão era apresentar a Deus homens perfeitos em Cristo Jesus. A paixão de Paulo, o apóstolo, era, primeiro, alcançar com o evangelho de Cristo os perdidos, os não alcançados. Segundo, doutriná-los e discipulá-los para serem conforme a imagem de Jesus. Agora eu não está aqui, mas Deus quer que eu fale. Eu vou falar para você, me perdoe, Deus quer falar. Você tem um grupo caseiro na sua casa. Quanto tempo esse grupo caseiro já está funcionando na sua casa do mesmo jeito? Não cresce, não evangeliza? Quanto? Por que eu pergunto? Porque eu tive 5 grupos na minha casa. E se eu não tivesse atenção na palavra, aqueles grupos ficariam sempre os mesmos grupos. E a tendência, em vez de crescer, era diminuir. E se isso está acontecendo, e está, precisamos de um avivamento.
para que essa palavra se cumpra, porque você não escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu para que você vá e encontre aquelas pessoas que o Pai vai dar para você evangelizar, para você discipular. E outra, Ele não separa, Ele está falando para todas as pessoas da igreja. Todos. Aqui Ele fala, todos. Não é apenas para alguns, como nós vimos aqui. Se você entender e quiser participar, fala com o Marcos, comigo ou com o Wagner. O resultado é que já estamos em 3 casas e que chegamos numa casa que a senhora falou: misericórdia, Deus bateu na minha porta. Como eu precisava de vocês aqui. Deus bateu na minha porta. Louvado seja o Senhor, porque Deus está dando as pessoas que Ele tem para esse grupo. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento, eu estou terminando, a vinha do Senhor, quer dizer, a parreira de uvas do Senhor dos Exércitos, era Israel, a casa de Israel. Isso está no Isaías 5, 4 a 7, que diz assim, ó: quem mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Não, vou repetir que eu li errado. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? O que é que Deus deixou de fazer para Israel? Nada. E como, esperando eu, essa casa desce, essa vinha Israel desce bons frutos, veio a produzir maus frutos. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a essa minha vinha Israel. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei um deserto. Não será poupada, nem sachada. Sachada significa capinada. Está cheio de mato. Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, ou seja, estrepes rasteiros. As nuvens darei ordens, Deus falando, que não chova sobre ela. Essa era a vinha de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento, a videira não é aquela que produz uvas bravas, é a videira verdadeira, é Cristo, que produz bom fruto. Está aqui, bom fruto. Fruto de qualidade. E muito fruto. O que nós vimos. O pai, o agricultor, colhe muito fruto. Foi 1000 e quantos lá em Portugal, Marcos? 1900, quase 2000 em 3 reuniões. Muito fruto. Nós temos esse salão, agradecemos quem
se dedicou para essa reforma tão linda, porque quando entrei aqui eu disse, puxa vida, muito fruto. Cadê? Compramos 1.300 cadeiras, cadê? Tem umas 600 aqui se tiver. E na oração ontem, uma pequena nuvem respondia à nossa solicitação. Aviva teu povo. Traz esse avivamento da palavra, do discipulado. Estava limpo o céu, apareceu uma pequena nuvem. Corre, moço, que a chuva vem vindo. Corre, porque o avivamento está chegando e vai tomar esta igreja, para que as 1.300 cadeiras sejam usadas nesse salão grande. Para que salão tão grande? Para cumprir aquilo que Deus quer fazer através de nós. Amém e amém. Conclusão. Está aí a importância desse texto de João 15. Especialmente os versículos 5, 8 e 16, dos quais falamos. Primeira lição, a quantidade de produção de fruto. Muito fruto. Segunda lição, quem deve produzir fruto? Vocês, não é o pastor. O pastor prepara vocês, não é o líder. Ele foi dado para preparar os discípulos, para fazer discípulos. Terceira lição, a qualidade do fruto produzido. Os outros discípulos chegando para serem abençoados e transformados em filhos semelhantes a Cristo Jesus. É preciso, irmãos, que nós tomemos uma atitude depois dessa palavra. Nós não podemos ficar vindo aqui ao púlpito e repetindo, e tornando a repetir, insistindo, e nós continuarmos na mesma situação. Se você não quer fazer parte desse grupo, tem outras maneiras de evangelizar, formando um grupo na sua casa. Nós temos apostilas para tudo isso. E estamos disponíveis para isso. E tem outras maneiras que nós temos também experiência. É preciso que hoje, depois de uma palavra como essa, no 15 de João, esse avivamento apodere de cada um de nós, para que haja glórias para Deus. O agricultor na videira, que é Jesus, e em nós, que somos os ramos. Jesus está ordenando a cada um de nós, não fica ninguém, Ele está ordenando, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sou pregador. Testemunhar, falar do que Deus fez e está fazendo na sua vida. E de pregar, porque só você indo a toda criatura, essas criaturas podem definir se querem ser salvas ou querem ser condenadas. E Ele está dizendo, indo, fazei discípulos de todas as nações. Nós vamos continuar como estamos? Não. O Pai tem pessoas para nos dar.
para evangelizarmos. E Jesus fala isso no 17: aqueles que o Senhor me deu, e olha para os discípulos, eu passei a tua palavra e ensinei o teu nome. Termino. E ele termina dizendo: eu já os glorifiquei. Quer dizer que você não vai ter desculpa, porque ele já passou a glória dele para você. Eu já os glorifiquei como discípulos, em nome de Jesus. Eu estou glorificado, a fim de que o Pai em mim seja glorificado. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.